Senhor presidente, senhores deputados, deputada, senhoras e senhores. Senhor presidente, eu faço uso da tribuna, até porque eu iria fazer isso ontem. Mas o Brasil passa por alguns momentos de muita dificuldade moral, política, e ontem o plenário dessa casa estava cheio de pessoas ideologicamente que talvez queira crucificar as pessoas vivas, mas assim como Cristo foi crucificado, não teria nenhuma importância acontecer isso comigo. E eu venho nessa tribuna dizer o seguinte: nada do episódio que aconteceu tem a ver com o meu mandato. Ontem eu vi aqui, e ouvi com muita atenção, o deputado Pedro Kemp fazer uso da tribuna e dizer o que está acontecendo no país no momento. E nós moramos no Brasil e temos que aceitar isso. Talvez não com tanta tranquilidade, porque não teria nenhuma necessidade, na minha visão, de acontecer o que aconteceu no Mato Grosso do Sul. Tudo que eu fui inquirido e perguntado numa detenção temporária de 5 dias foi para dizer tudo aquilo que eu disse aqui nessa tribuna, quando houve a denúncia, que o meu negócio é um negócio privado, venda de animal, e não é a quantidade que eles estão dizendo. Eu estou sendo fiscalizado desde maio do ano passado pela Receita Federal, do Departamento de Franca, São Paulo, e tudo que me pediram, as notas fiscais, o atestado de sanidade animal, o extrato do banco, o depósito do dinheiro, o que foi feito com o dinheiro, já estava entregue na Receita Federal de Franca. Tudo aquilo que eles teriam pedido, eu estava entregando dentro da lei. Então, o que fizeram comigo? Certo? Me detiveram, me levaram e perguntaram apenas isso: se eu conheço fulano, se eu conheço Beltrano, se eu tenho negócio com fulano, se eu tenho negócio com Beltrano. Perguntaram até se eu conheço o governador. Eu falei, claro, conheço o governador há mais de 30 anos. Institucionalmente, tenho um respeito a ele como governador e ele a mim como deputado. Ele trabalha no Executivo, arrecadando o dinheiro dos impostos e prestando serviço à sociedade nas áreas essenciais e na infraestrutura, e eu trabalho aqui como parlamentar, mais 23 colegas, fiscalizando a aplicação desse dinheiro, onde que ele é melhor aplicado, cobrando obras, cobrando serviço de assistência social, cobrando infraestrutura. Então, foi isso apenas que foi perguntado. E atendi a determinação da lei, mas eu entendo que a despesa de um país que está sob o controle do crime organizado, do tráfico de droga, do tráfico de arma, do crime organizado, o Rio de Janeiro, sob intervenção federal, não teria necessidade do dispêndio financeiro para deslocar 200 policiais federais de Brasília para deter por 5 dias provisoriamente 13 produtor rural com residência fixa, pessoas que pagam imposto, que gera riqueza, que dá emprego, sendo que podia apenas ter intimado, certo? Precisava nem ter convidado, ter intimado. O delegado, quando quer ouvir uma pessoa, intima uma pessoa, a pessoa comparece. Se a pessoa desrespeitar a determinação da justiça, aí manda prender. Agora, se a pessoa for intimada e comparecer de livre e espontânea vontade, para fazer as perguntas que achar necessário ou que for de caso não estiver correto.
A minha documentação está tudo em ordem, a Polícia Federal esteve aqui no gabinete, que não tem nada a ver com o caso de venda de boi, mas vasculharam todo o gabinete, aí não tinha nada de mais institucionalmente, a documentação da casa não tem nada a ver com a minha vida. Prenderam minha caderneta de para quem que eu devo, que dia que eu vou pagar, qual é o orçamento da minha previsão para me receber para pagar o que eu devo, porque isso é uma vida normal que todos nós devemos. E perguntaram sobre rastreabilidade de boi. Eu disse, eu nunca vi de boi rastreado, porque até eu nunca fui cadastrado no Sisbov. Agora, mas por que a nota fiscal está boi rastreado? Eu falei, não, na minha não está. Está rastreado na nota deles, porque o dinheiro depositado na conta para pagar os bois não é da minha nota. A nota fiscal minha é emitida, o atestado de sanidade animal, emitida uma nota para cada caminhão. Inclusive, deputado Paulo Correia, o produtor rural é tão inocente que se alguma pessoa de má fé souber que você tem um embarque na sua fazenda tal dia e for outros caminhões lá e os seus bois estiver preso e o seu empregado que foi entregar os bois diz, os bois estão presos, tá, eu posso embarcar? E embarca os bois até para quem não vendeu. Quer dizer, o produtor rural, ele é uma pessoa de boa fé. Se o boi está preso e vai embarcar, o caminhão encostou no embarcador, o peão não vai perguntar, mas esse é o caminhão que realmente de quem comprou o boi? Então, eu quero deixar aqui bem claro que tudo que precisar da minha explicação, dos meus documentos, da comprovação do esclarecimento do negócio, já está tudo entregue na Receita Federal. Agora, quanto a nota deles, que para pagar o boi, eles não pagam o boi com a minha nota. Vai 10 notas de 42 boi cada nota, dá 420 boi. Ele emite uma nota dele, do total de 420 boi, o montante do valor, e transfere eletronicamente para a minha conta no banco. Foi assim que foi feita a transação. Agora, os boi foram, eu estava acho que passando por período de tratamento de saúde. Eu tenho essa fazenda, eu arrendei ela por 6 anos, eu tinha 2.500 boi nessa fazenda, eu fui liquidando os boi, inclusive depois desse episódio de setembro, que embarquei acho que 500 boi, depois mais 120, aí no outro fevereiro de 2017, eu embarquei mais 400 boi para a mesma empresa. Aí quando foi em maio que detectou esse episódio, a empresa que proibiu de eu vender, então nunca mais eu vendi boi para eles. Também isso não me faz diferença, porque tem outras pessoas, outras empresas que compram boi, eu não vou deixar de vender meu gado, porque eles não estão comprando. Até porque eles têm um monopólio dentro do país, certo? Pegaram o dinheiro do BNDES a 4%, se eles pegassem o dinheiro a 4% e aplicassem a 10%, certo? Eles não precisavam nem de trabalhar, eles ganhavam o dinheiro do brasileiro, do imposto do brasileiro, através do BNDES, só com o juro da diferença de 3% que eles pegavam o dinheiro lá, sem nenhuma explicação, empréstimo rápido, com a rapidez violenta, certo? E aplicasse no mercado a 10%, ele já não precisava mais nem de comprar boi, nem de trabalhar. Diferente de nós, que temos que trabalhar no dia a dia, temos que lutar contra as adversidades do clima, temos que... Agora, por exemplo, o boi saiu de 130, 132 reais, já está por 147. Qual é o motivo? O motivo é que não tem a mercadoria. O motivo é que teve um período de seca, nós não temos irrigação para ter os pastos verdes, para apacentar a boiada. No Brasil, não dá para engordar boi confinado, porque entre o custo do que você dá de comida para o animal e o custo que você apura, você perde. Então, às vezes, você fica no período esperando chover para que o boi possa, para vir um capim novo para você engordar, porque não adianta você gastar dinheiro em confinamento, porque o custo investido para tratar do boi é mais caro, ou é maior do que a rentabilidade que você vai ter. Mas esse é o país, estamos aqui, não tenho nada para falar contra o que aconteceu, fui muito bem tratado pela
Polícia Federal, fui muito bem respeitado, estive detido por 5 dias, que é o período que a lei determinou. Isso não, moralmente abala, porque com 78 anos de idade, é a primeira vez que eu entrei em uma delegacia para tratar de assuntos que não era pertinente, é uma coisa tão simples, porque o que pediram para mim eu entreguei, eu não omiti nada. A contabilidade de qualquer cidadão ela é aberta. Agora, eu queria dizer, Pedro, que você foi muito feliz hoje na sua fala, existe muita injustiça. O Collor de Mello foi cassado por causa de uma elba, por causa do PC Faria, e depois que perdeu o mandato, perdeu a honra, ficou fora do poder, aí a própria justiça inocentou. Você disse ontem que não tem nenhuma prova sobre a prisão do ex-presidente Lula a respeito desse apartamento de Santos. E hoje de manhã, quando eu liguei o Bom Dia Brasil, também o Renan Calheiro parece que foi inocentado, porque disseram que ele tem uma filha fora do casamento e que uma empresa que pagava a pensão da menina, a justiça também inocentou. Mas depois de inocentar e a honra está abalada, isso o reflexo é emocional, mas tudo isso tem uma coisa maior nesse mundo, que é Deus, para estar aí nos protegendo, nos dando coragem para enfrentar esse tipo de adversidade da vida. Ontem, um jornal aqui da cidade publicou uma página inteira de que eu não seria mais candidato. Não é verdade, esse jornal, eu tenho uma ação contra esse jornal, porque ele não use a minha imagem nas páginas, vou até tomar providência disso, porque quando houve outras denúncias aqui, que ele publicava o dia inteiro aí que deputado era isso, era aquilo aqui na casa, eu acionei a justiça e ele, pela lei, se a lei existe, né, não poderia ter usado a minha imagem. Então, vou tomar providência sobre isso. Fui informado também pela imprensa, certo? Não leio esse jornal, não recebo esse jornal na minha sala. Há mais de 5 anos que eu não recebo esse jornal na minha sala, não interessa ler, porque a gente tem que saber com quem você tem contato. Porque eu gostaria que esse dono dessa imprensa, que também é empresário da cidade, me disse o comportamento dele e o meu comportamento, a história dele e a minha história, o comprometimento dele com a sociedade, com a fazenda tributária, com os compromissos de compra e venda de mercadoria. Me disse o dele e me disse o meu. Mas tudo bem, a vida passa, eu sigo em frente. O repórter me perguntou se eu era candidato ou não, porque o jornal tinha dito que eu não era. Falei para ele lá perguntar para o dono do jornal, porque eu não falo desse jornal, mas eu quero deixar aqui claro que nada me abalou, eu tenho uma história de vida, continuo com a minha candidatura. Teve um colega aqui da casa que também ligou para um prefeito dizendo que eu não era candidato, que não é verdade, ele não me perguntou isso, mas tudo bem, isso passa, a história da gente fica, e eu sou candidato, vou continuar em frente. E a minha eleição está entregue nas mãos de Deus e das pessoas que conhecem a minha história de 50 anos e sabem do meu procedimento, da minha honra. Eu tenho um escritório de compra e venda de boi com 37 anos, entrei em mais de 5 concordatas de ter noite de frigorífico quebrar e eu perder 2.000 boi e nunca fiquei devendo 1 centavo para o produtor rural. Todos os meus compromissos foram honrados e não tenho lembrança da minha vida particular, comercial, de ter dado na minha história um cheque sem fundo. Tudo que eu comprometi na minha vida, eu honrei e cumpri. Então, o mandato não está abalado, porque não tem o reflexo do que aconteceu, não tem nada a ver com a instituição Assembleia Legislativa, é uma coisa privada do empresário Zé Teixeira e não do deputado, não foi o deputado que vendeu boi, quem vendeu boi foi Zé Teixeira, então vou provar na justiça, e se acharem dúvida e tiver que multar, a única coisa que pode acontecer é questão fiscal, certo? Para quem já pagou quase 800 mil contas esse ano de imposto de renda, isso não tem nenhum problema, que se acharem que eu estou devendo e autuarem, evidentemente que eu vou ter que honrar e pagar os meus compromissos. Você deu a parte a Vossa Excelência com o maior prazer. Deputado Zé Teixeira, meu amigo, eu quero primeiro parabenizar Vossa Excelência vir aqui na tribuna e expor todos os fatos. Mas eu acho que não era necessário, porque quando nós criamos uma CPI nesta casa, da JBS, Vossa Excelência foi na minha sala,
no segundo dia da criação da CPI, e deixou todos os seus impostos de renda, todas as suas notas de compra e venda de gado, e se colocou à disposição. Foi ouvido na CPI, a CPI da JBS levantou se tinha crime. Tinha crime, sim, mas tinha crime de sonegação pela JBS. Apuramos aqui quase 700 milhões de reais. A JBS fizeram pressão nos funcionários, vieram aqui quase 2.000 funcionários. Nós recebemos pressão de todos os pecuaristas do Mato Grosso do Sul, mas a CPI ficou firme. A JBS conseguiu comprovar alguns benefícios, mas ainda vai devolver para os cofres públicos, pelo trabalho feito pela Assembleia Legislativa, quase 400 milhões de reais. Então, essa casa cumpriu o seu papel, Vossa Excelência cumpriu o seu papel. Quando foi citado, Vossa Excelência foi o primeiro que foi lá, entregou os documentos e disse que estava pronto para ser ouvido. Então, parabenizo Vossa Excelência. Concede uma parte no deputado Zé Teixeira. Vou conceder com prazer, Paulo. Primeiro dizer, é amigo é assim. Primeiro dizer a Vossa Excelência do respeito que nós temos pela figura do deputado Zé Teixeira nessa casa. Segundo, que a gente se conhece há 25 anos. Conheci o senhor em Dourados me defendendo em cima de um palanque, numa inauguração de um conjunto habitacional. Então, a gente sabe exatamente quem é a pessoa. E a forma como foi feito, deputado, é isso. Eu quero dizer que está o poste mijando no cachorro. Não é o cachorro que mijando no poste. Nós fizemos uma CPI aqui e apuramos que a JBS devia para o Estado de Mato Grosso do Sul 736 milhões de reais. E aí começou uma pressão, e aí o deputado Eduardo falou claramente, e eu quero dar o meu testemunho como presidente dessa CPI, que o senhor entregou um dossiê para nós, mostrando que a venda do seu gado foi feita dentro da sua propriedade, que foi carregado o seu gado dentro da sua propriedade. E interessante, deputado Zé Teixeira, todas as pessoas citadas entregaram essa documentação. Consta do relatório final da CPI. Foi encaminhado para a Polícia Federal, foi encaminhado o relatório final para o Ministério Público Federal, foi encaminhado para todos os órgãos que teriam a ver. Tentamos com aquele rapaz que, infelizmente, eu não tenho absolutamente nenhum respeito, que era o Procurador-Geral da República, entregar lá. Marcamos 3 vezes, em 3 vezes foi cancelado, e aí eu quero aqui os membros, e citar o deputado Pedro Kemp, que está aqui presente, a gente tentou entregar. E não conseguimos, mandamos via correio, tem o AR. Tem o aviso de recebimento do correio. E aí, deputado Zé Teixeira, eu digo para o senhor que achei estranho também. Não só midiático, como um gasto desproporcional, né, em fazer... Só para terminar essa parte, deputado, o senhor me concede? Achei assim desproporcional a forma como foi feito, até porque o senhor tem local incerto e sabido da sua presença. O senhor está aqui na Assembleia, o senhor é deputado daqui dessa casa. E aí separa o empresário Zé Teixeira, que compra e vende boi há trocentos anos, do deputado Zé Teixeira, que é o nosso primeiro secretário. Com todo o respeito, li sua documentação, incluí no relatório final da CPI, e acho que esse tipo de coisa foi feito com algum dedo político aí, no sentido de desestabilizar a campanha política de reeleição do governador Reinaldo e a reeleição do deputado Zé Teixeira, que eu entendo que é de suma importância para essa casa, até pelo que o senhor representa para o produtor rural no estado de Mato Grosso do Sul. Quero dizer que consta do relatório final da CPI, não só a sua explicação, como de outras pessoas que fizeram encaminhar e protocolar, senhor presidente, em exercício dessa casa, protocolaram a nosso pedido no relatório final da CPI. Obrigado, senhor Zé. Agradeço, Paulo. Deputado Paulo, a sua parte, mas o importante não foi entregar o documento a Vossa Excelência e nem aos membros da CPI. Os documentos estão entregues na Receita Federal
do Departamento de Franca, São Paulo, que é o órgão que está me fiscalizando desde maio do ano passado. Tudo que eu fui ouvido pelo delegado da Polícia Federal foi apenas isso. Aí foram lá no meu escritório, prenderam o quê? O mesmo documento que eu entreguei para a Receita Federal e o mesmo documento que eu entreguei para a CPI, certo? E aí fizeram o levantamento de todo o negócio que eu fiz durante 5 anos, fui lá no computador, imprimi tudo que eu vendi, tudo que eu comprei e entreguei para eles. Pediram para meu filho foi lá no escritório de contabilidade e foi entregue. Então, mas a vida é assim mesmo. O Delcídio Amaral passou de constrangimento, um senador brilhante, uma pessoa que eu respeito, é meu amigo até hoje, lamentei o que aconteceu com ele, também foi inocentado, inclusive está com a possibilidade de registrar sua candidatura e concorrer ao Senado de novo. Quer dizer, essas coisas, a justiça poderia ser pelo menos um pouco mais ágil, porque demora 2, 3, 4, 5 anos para decidir uma coisa, para dizer que aquilo não é aquilo, mas já aconteceu aquilo. Então, é meio difícil. Agora, quanto ao meu mandato, eu estou colocando o mandato aqui, a minha candidatura, não é pelo poder, porque eu não preciso de ser deputado. Talvez, na sociedade, o empresário Zé Teixeira vale muito mais que deputado, porque político vale muito pouco hoje. Todos no conceito da sociedade são safados, são sem vergonhas, e a política não presta e são um aproveitador da sociedade. Mas nós temos uma campanha eleitoral, se votar 100%, vai ter deputado estadual eleito, vai ter deputado federal eleito, vai ter 2 senadores eleitos, vai ter um governador eleito e vai ter um presidente da República eleito, que hoje, depois de tudo isso, torço plenamente pelo Bolsonaro, porque eu acho que precisa de vir alguma pessoa com energia para ver se conserta esse país, porque da forma que está aí, ele está sem freio, o país está sem freio. Quer dizer, não precisa de tudo isso para apurar pessoas com história de bem, inclusive que trabalha, gera emprego, renda, para poder os poderes arrecadar o dinheiro e pagar a despesa dos próprios poderes, porque as pessoas que estão no poder legislativo recebem o quê? 1/10 do imposto que todos nós pagamos. Eu, como primeiro secretário, Vossa Excelência já foi, o deputado Júnior Mock, que eu tenho a honra dele estar presidindo essa casa e de estar convivendo com eles nesse período, ele sabe da forma que nós tratamos os recursos do Nordeste recebidos que vem do governo, do imposto que a população paga. É com seriedade, com transparência, com tudo dentro da lei, com o portal aí da devolução do recurso, estamos fazendo economia, gastando muito menos do que no passado, um 12º mensal é depositado na conta, poupança, o 13º salário dos funcionários públicos no dia 15, 16, 10 de dezembro, quiser pagar, está depositado na conta. É um trabalho sério com as coisas públicas, porque eu faço aqui com o primeiro secretário e o Júnior presidente aquilo que eu faço da minha empresa, o que é separado. Até o meu particular eu posso fazer até coisa que eu não devo fazer. O meu particular, o que eu trabalho e ganho, o daqui não, é tudo dentro da transparência, dentro da lei, dentro do que é correto. As licitações aqui é na luz do dia, eu não sei onde é que é a sala, nunca colocou aqui para fazer a licitação um item para poder facilitar A, B ou C, ganhou, é aquilo que levou. Fizemos aqui um concurso público com uma das maiores instituições de credibilidade do Brasil. Os aprovados foi convocado já quase 50 pessoas, porque uns já passaram em outro concurso, já pediram para ir, já chamamos substituto. Quer dizer, aqui o que nós estamos fazendo para a Assembleia é o que tem que ser feito, tudo dentro da transparência e dentro da lei. Vou conceder uma parte de Vossa Excelência. Meu amigo deputado Zé Teixeira, antes de assumir a presidência desta casa, eu conhecia como homem que cumpre palavra.
o homem responsável nas suas atividades particulares, o homem cumpridor das suas obrigações, um excelente empresário, reconhecido em toda a região que o senhor atua, em especial na atividade que o senhor desempenha, que é a atividade pecuária. Conhecia como parlamentar na amizade que tínhamos aqui no compartilhamento de projetos e de ideias. Mas, a partir do momento em que assumi a presidência desta casa e o senhor se tornou o primeiro secretário, aí sim eu pude conhecer de perto, no dia a dia, nas discussões e no compartilhamento das ideias de fazer uma gestão transparente, séria e honrada em favor do Poder Legislativo de Mato Grosso do Sul. Não seria possível ter conseguido os avanços que nós conseguimos sem o seu trabalho, sem a sua dedicação e, acima de tudo, sem o seu pulso firme em determinados momentos que desagrada a alguns, mas importante para o poder. Então, eu venho aqui, fiz questão de fazer esta parte, fazer um ato de reconhecimento à sua atuação parlamentar, em especial como primeiro secretário responsável pela condução das finanças do Poder Legislativo. E eu agradeço a parceria que nós estabelecemos e tivemos ao longo desse tempo. Eu não tenho dúvida que o seu trabalho, a sua dedicação na condição de parlamentar e primeiro secretário ficará sempre gravado na história do Poder Legislativo de Mato Grosso do Sul. Portanto, eu tenho apenas para dizer ao senhor, o tempo é o senhor da razão. O tempo prova tudo e eu não tenho dúvida que a justiça será feita para o bem de Mato Grosso do Sul e das pessoas que dedicam o seu tempo e a sua vida a agir com honradez, com transparência e dentro da legalidade. Presidente Júnior, quero agradecer imensamente Vossa Excelência, porque essas palavras partindo de você, me permita chamá-lo assim pela intimidade, só me conforta, porque você também é uma pessoa de um caráter muito apurado. Vossa Excelência está concorrendo a um cargo de governador, não sei qual será o resultado da eleição. Se porventura Vossa Excelência for eleito e eu conseguir retornar nessa casa como parlamentar, vou fazer com Vossa Excelência como governador o que fiz com Wilson Barbosa Martins, o que fiz com o Zeca do PT, mesmo com ideologias diferentes, mas trabalhei com ele 8 anos e tenho certeza absoluta que ele tem, o Zé Teixeira, mesmo com ideologia diferente, um amigo, como eu também tenho o ex-governador Zeca do PT, e assim foi com o André Putinelli, certo? Nunca esse parlamentar se dirigiu ao governo para se locupletar de algum favorecimento em troca do meu mandato. Eu não tenho um parente meu empregado em poder público. Eu tenho 24 anos de mandato, eu nunca comprei uma residência em Campo Grande, nunca morei em Campo Grande. Eu saio da minha casa às 4 horas da manhã na terça-feira, venho direto para a Assembleia, trabalho o período inteiro, à noite, na quarta-feira, vou para o hotel, quinta-feira arrumo minha mala e volto para trabalhar, porque eu não faço da política profissão, eu faço da política e uso o meu mandato como uma missão de ajudar a construir um Estado que eu desejo para os meus filhos, eu desejo para o povo do Estado que me acolheu como baiano há 56 anos atrás que moro aqui. Nasceram meus filhos, meus netos e agora meu bisneto. E a minha história está escrita, não vai ser isso que vai apagar. Quem me conhece há 50 anos sabe o meu procedimento. Eu tenho um escritório aberto em Dourados, 24 anos, com assistente social, com advogado, com funcionários, para atender os menos favorecidos naquilo que o meu mandato compete. Nunca pedi um favorecimento ou nada fora da lei para ninguém, mas tudo que está dentro da lei, em especial, hoje, mesmo o governador Reinaldo Zambuja, fazendo um grande trabalho dentro do limite do Estado e do orçamento do Estado. Na área da saúde, ainda ela é muito carente, ainda ela é muito dolorida,
Ainda muitas pessoas sofrem na fila de hospital e sofrem numa maca porque não tem uma UTI. Mas você percebe os avanços. Vossa Excelência é testemunha do que a Caravana da Saúde deixou lá no município, que Vossa Excelência representa muito bem, que é Coxim, que lá não tinha hemodiálise, hoje tem. Foi uma conquista que a região conseguiu. E assim é Ponta Porã, assim é Nova Andradina, assim é Naviraí, que está construindo um novinho, assim é Dourados, que tem um lançamento de um hospital grande, e assim é o Hospital do Trauma, que ficou 20 anos para terminar, e terminou o hospital. O governo, mesmo com dificuldade financeira, fez uma parceria com o governo federal para abrir o Hospital do Trauma, onde pode pegar as pessoas, em especial esses traumas violentos de acidente de moto. Então, isso eu tenho feito com muito carinho. E eu não preciso do mandato para esconder nada. Se eu conseguir me eleger, vou continuar fazendo o meu trabalho de parlamentar em prol exclusivamente do povo do Estado de Mato Grosso do Sul e para o Estado de Mato Grosso do Sul. E se eu perder, e Deus me dê saúde, eu vou continuar sendo o empresário rural Zé Teixeira, vou continuar plantando soja, plantando milho, criando gado, criando meus filhos, e quero ver se Deus me dê saúde e ajudar ainda a encaminhar um bisneto, que é o Joaquim. Eu fico muito agradecido pelos aportes recebidos e quero dizer às pessoas que torcem contra, não tem importância, ninguém é unanimidade. Cristo veio aqui para salvar a humanidade, foi crucificado, mas a vida é assim, e ela segue em frente. E eu não vou abaixar minha cabeça, até porque não tem motivo. Eu não fiz nada de errado. Tudo que foi feito foi dentro da lei, dentro da transparência, e o tempo vai dizer e vai mostrar que essas coisas acontecem. O sentimento fica, mas eu fiquei sabendo de uma coisa que eu não sabia. Isso me deixou muito confortado. Sempre quando você vai em um velório, você vê muitos atos de congratulação, muitos atos de amizade, muitos abraços das pessoas que ficam doente, querido que foi. Eu tive a oportunidade, nesse episódio, vivo, de saber o tanto que eu sou respeitado e o tanto que eu sou querido no Estado do Mato Grosso do Sul. Muito obrigado. Ô Zé, eu queria uma parte. Com todo prazer. Eu quero dizer a Vossa Excelência, como amigo, como irmão, que nós temos uma convivência aqui nessa casa já há 25 anos, e eu vou dizer com toda sinceridade a Vossa Excelência, esse episódio triste, lamentável, não afetou nada a sua integridade moral e de respeito que a sociedade sul-mato-grossense tem por Vossa Excelência. Como corregedor dessa casa, recebi várias manifestações, inclusive de apreço pela minha declaração que eu fiz, oficial dessa casa, que durante todo o período que nós convivemos nessa casa, eu jamais tivemos qualquer tipo de ação que Vossa Excelência tenha feito que denegrisse a sua imagem como parlamentar e agora como primeiro secretário dessa casa. Então, Vossa Excelência pode estar com o coração tranquilo. Foi uma situação intempestiva e eu posso até dizer covarde, irreal, que Vossa Excelência sai por cima, que Vossa Excelência sai com a cabeça erguida, porque Vossa Excelência não tem nada a temer, tanto particularmente como nessa casa. Eu quero, particularmente, seu Zé, deputado, manifestar a minha solidariedade a Vossa Excelência. Muito obrigado. Eu que agradeço, deputado Paulo, ou deputado Beccarelli. Quero terminar dizendo o seguinte: sou brasileiro, moro no Brasil, o que aconteceu comigo é dentro do meu país. E eu não tenho nada a reclamar da justiça. Tudo que me pediram, eu cumpri, na íntegra, na determinação e obedecendo aquilo que tudo determinou. Se houve justiça ou injustiça, não cabe a mim julgar. Cabe a você analisar o país que nós moramos, o Brasil. Gostaria que um dia, para quem viu a Revolução de 64,
para quem viu pessoas civis amarrando o promotor de justiça e levando preso pessoas querendo matar os outros para tomar patrimônio. Eu tinha 24 anos. Eu acho que o Brasil hoje está muito pior do que 64. Eu jamais, Paulo Corrêa, imaginaria que nós íamos ter uma candidatura de presidente da República com 16 nomes, 16 ideologias, 30 e tantos partidos políticos, um Congresso todo corporativista, um governo que entra agora, seja ele qual for, com a carga tributária de 40%, com a arrecadação centralizada no governo federal, de que cada R$100 de imposto que nós pagamos, 32 volta para o município para atender saúde, educação, que é onde está a base das pessoas, é no município. Então, entra um governo, seja Bolsonaro, seja Haddad, que está crescendo aí, seja Alckmin, seja Meirelles, que eu acho que seria uma pessoa das mais entendidas tecnicamente para presidir o Brasil, talvez seja o Meirelles, pela sua história, pelo seu conhecimento, pelo seu passado, pelo que ele já fez no Brasil e no exterior, pelo seu conhecimento econômico, porque o Brasil passa por uma dificuldade econômica, sem reforma tributária, sem reforma previdenciária, sem reforma política, com déficit de 250 bilhões de reais, 14 milhões de desempregados, sem saúde, sem educação, sem infraestrutura. Ver o sofrimento das pessoas que produzem grão no norte do país, para transformar o grão, os caminhões atolando para ir para o porto lá do Piauí. Quer dizer, é um país diferente, é um país de que o poder público sente a economia, sente a sociedade privada com discriminação. Você entra no meio ambiente, o secretário de Meio Ambiente, você entra no IBAMA, parece que entrou um destruidor da natureza. Paulo Corrêa, para encerrar, eu estava pescando no Rio Apa, me abordou um policial florestal. O senhor tem carteira? Eu falei, não tem. Eu sou aposentado, estou pescando profissionalmente, eu posso pescar. Não, o senhor não pode. Saí de barco, fui numa escola, entrei no e-mail, pedi para o meu filho, entrou lá, um pedacinho de terra de 35 hectares, que nós somos sócios em 14, 6 já morreu. 6 amigos meus já morreram. Aí, fizeram uma denúncia pública em Porto Murtinho. Essa pescaria minha já virou no Ministério Público 1.700 páginas no processo. 1.700 páginas. Fizeram denúncia, vou concluir. Fizeram a denúncia e está lá respondendo. Daqui uns dias, se você não perceber e te multar, aí fecha seu CPF, você não pode nem trabalhar. Só porque eu estava pescando. Aí outro dia eu falei assim, o que eu vou fazer com esse pedaço? É uma cota que eu tenho, eu não sou dono de nada. Eu falei, será que o Ministério Público não quer de presente? Eu vou pegar e dar de presente, porque eu nem pescar mais eu vou nesse rio. Só para você ver como é que está o país. Muito obrigado, encerro por aqui.